Matemática e arte podem parecer vizinhas distantes na paisagem intelectual, mas sob a superfície reside uma conexão profunda e duradoura. A matemática, com sua precisão e lógica, e a arte, com sua criatividade e emoção, se entrelaçam de maneiras surpreendentes e fascinantes. Ao longo da história, artistas têm aproveitado os princípios da matemática para aprimorar suas habilidades e desbloquear novas possibilidades criativas. Durante o Renascimento, por exemplo, mestres como Leonardo da Vinci e Michelangelo usaram a matemática para criar obras de arte que ainda hoje nos deixam maravilhados. Da precisão geométrica da arquitetura antiga às maravilhas algorítmicas da arte digital, a matemática fornece a estrutura sobre a qual a expressão artística floresce. Estruturas antigas como as pirâmides do Egito e os templos gregos são testemunhos da aplicação de princípios matemáticos na arte e na arquitetura. Essa relação intrincada revela que a arte não é meramente um produto da intuição e da emoção, mas também um testemunho do poder elegante do pensamento matemático. Artistas contemporâneos continuam a explorar essa conexão, utilizando algoritmos e fórmulas para criar obras que desafiam nossa percepção. A influência da matemática na arte não se limita apenas à estética. Ela também influencia a maneira como percebemos e interpretamos o mundo ao nosso redor. A simetria, por exemplo, é um conceito matemático que encontramos frequentemente na natureza e que os artistas usam para criar harmonia visual. Ela também desempenha um papel crucial na formação da nossa percepção e compreensão do mundo ao nosso redor. A perspectiva, outro conceito matemático, permite que os artistas criem a ilusão de profundidade em uma superfície bidimensional, tornando suas obras mais realistas e envolventes. Ao empregar conceitos matemáticos como perspectiva e simetria, os artistas podem criar ilusões de profundidade, movimento e equilíbrio, atraindo os espectadores para o coração de suas criações. Essas técnicas não apenas enriquecem a experiência visual, mas também nos convidam a refletir sobre a interseção entre ciência e arte. Em essência, a matemática fornece a linguagem através da qual os artistas podem traduzir suas visões criativas em formas tangíveis e evocativas. Seja através de uma escultura complexa ou de uma pintura detalhada, a matemática e a arte continuam a se complementar, revelando a beleza que surge quando a lógica encontra a imaginação. A geometria, o estudo das formas, tamanhos e relações espaciais, constitui a base da arte visual. Das primeiras pinturas rupestres aos arranha-céus das cidades modernas, os princípios geométricos sustentam a criação de composições visualmente atraentes e estruturalmente sólidas. Artistas há muito reconhecem o poder das formas geométricas para transmitir significado, evocar emoções e criar uma sensação de ordem e harmonia. O uso da geometria na arte não é meramente decorativo. Muitas vezes tem um propósito simbólico mais profundo. Por exemplo, o círculo, com sua continuidade infinita, tem sido associado a conceitos de unidade, eternidade e o divino. O quadrado, por outro lado, representa estabilidade, equilíbrio e o reino terreno. Ao combinar e manipular essas formas geométricas básicas, os artistas podem criar composições complexas e em camadas que ressoam com significado simbólico. Entre os muitos conceitos matemáticos que cativaram artistas ao longo da história, a proporção áurea, frequentemente denotada pela letra grega φ, f, ocupa uma posição de particular reverência. Este número irracional, aproximadamente igual a 1,618, possui propriedades matemáticas únicas que foram relacionadas à beleza estética e proporções harmoniosas. A proporção áurea pode ser observada no arranjo das pétalas de uma flor, nos padrões espirais de uma concha e até mesmo nas proporções do corpo humano. Sua presença no mundo natural levou matemáticos e filósofos gregos antigos a acreditarem que ela continha a chave para a compreensão da beleza e harmonia no universo. Artistas e arquitetos, inspirados por essa crença, incorporaram a proporção áurea em suas obras, buscando alcançar um senso de equilíbrio divino e perfeição estética.
Seção 4. A dança da simetria, espelhando a realidade e a imaginação. A simetria, a qualidade de ser composto de partes exatamente semelhantes, voltadas uma para a outra, ou em torno de um eixo, é outro conceito matemático fundamental que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da arte. Desde os tempos antigos, a simetria tem sido uma ferramenta poderosa para artistas e arquitetos, permitindo-lhes criar obras que ressoam profundamente com o observador. Nossa atração, inata pela simetria, deriva de sua prevalência no mundo natural, desde a simetria bilateral do corpo humano até a simetria radial de um floco de neve. A simetria está presente em todos os aspectos da vida, desde as formas mais simples até as mais complexas. E essa presença constante molda nossa percepção de beleza e harmonia. Essa familiaridade inerente torna as composições simétricas particularmente agradáveis aos olhos. Quando vemos simetria, sentimos uma sensação de ordem e equilíbrio, como se tudo estivesse no lugar certo. Isso explica por que jardins simétricos, esculturas e pinturas são tão atraentes para nós. Artistas ao longo da história utilizaram a simetria para criar uma sensação de equilíbrio, ordem e harmonia em suas obras. A simetria não é apenas uma questão de estética, mas também de significado. Em muitas culturas, a simetria é vista como um reflexo da ordem cósmica e da harmonia universal. Desde os arranjos simétricos de figuras na arte egípcia antiga até os padrões intrincados da azulejaria islâmica, a simetria tem sido empregada para transmitir uma sensação de estabilidade, elegância e significado espiritual. Em cada cultura, a simetria assume um papel único, refletindo os valores e crenças daquela sociedade. No entanto, os artistas também exploraram as possibilidades criativas de romper a simetria, introduzindo a simetria e tensão para desafiar as percepções dos espectadores e evocar uma gama de emoções. A assimetria pode criar uma sensação de movimento e dinamismo, levando o observador a uma jornada visual que desafia as expectativas e provoca reflexão. Assim, a dança entre simetria e assimetria continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração e inovação na arte. Seção 5. O triunfo da perspectiva, transformando as dimensões da arte. A perspectiva, uma técnica para representar objetos e espaços tridimensionais em uma superfície bidimensional, revolucionou a arte ocidental durante o Renascimento. Essa técnica permitiu que os artistas criassem uma sensação de profundidade e realismo nunca antes vista, mudando para sempre a maneira como a arte era percebida e apreciada. Antes do desenvolvimento da perspectiva linear, os artistas lutavam para criar ilusões convincentes de profundidade e distância em suas pinturas. As obras de arte medievais, por exemplo, muitas vezes apresentavam figuras planas e bidimensionais, sem a sensação de espaço ou distância. As figuras muitas vezes pareciam planas e sem vida, faltando o dinamismo e o realismo que caracterizaram os movimentos artísticos posteriores. A ausência de perspectiva tornava difícil para os artistas transmitir a complexidade e a beleza do mundo real em suas obras. A descoberta da perspectiva linear, atribuída ao arquiteto italiano Filippo Brunelleschi no início do século XV, marcou um ponto de virada na história da arte. Brunelleschi, com sua genialidade, aplicou princípios matemáticos para resolver o problema da representação espacial. Ao aplicar princípios matemáticos à representação do espaço, os artistas finalmente puderam criar pinturas que refletiam com precisão a maneira como vemos o mundo ao nosso redor. Isso permitiu uma nova era de experimentação e inovação na arte, onde a precisão e o realismo se tornaram os novos padrões. A perspectiva linear permitiu que os artistas criassem ilusões convincentes de profundidade, retrocedendo na distância, e posicionassem figuras e objetos em relação uns aos outros com precisão sem precedentes. Essa técnica não só transformou a pintura, mas também influenciou a arquitetura, a escultura e outras formas de arte, deixando um legado duradouro que ainda é evidente nas obras de arte contemporâneas. Seção 6. Fractais.
Padrões da natureza na expressão artística. Fractais, formas geométricas complexas que exibem autossemelhança em diferentes escalas, oferecem um exemplo moderno da interação entre matemática e arte. Criado pelo matemático Benoit Mandelbrot, no século XX, o termo fractal descreve os padrões intrincados e infinitamente detalhados, encontrados em todo o mundo natural, desde a ramificação das árvores até as costas recortadas dos continentes. Embora os conceitos matemáticos por trás dos fractais sejam relativamente recentes, os artistas há muito se sentem atraídos pela beleza e complexidade desses padrões naturais. Das pinceladas espiraladas de A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, aos detalhes intrincados da arte geométrica islâmica, artistas ao longo da história incorporaram intuitivamente padrões semelhantes a fractais em seus trabalhos.